Boa noite, gente linda. Mais uma vez aqui, trazendo Jesus para nossa reflexão. E hoje nós vamos lá para João de novo. Já falei para vocês que eu amo João, né? O evangelista. Não vamos confundir com João Batista. João Batista é um, João Evangelista é outro. Então, nós vamos para o capítulo 10 do Evangelho de João, do versículo 10 ao 21. O título é Jesus, o Bom Pastor. Eu acho esse título lindo, né? Quando ele coloca que ele é o pastor e o bom pastor. Quando Jesus diz que ele é o bom pastor, aí dá para a gente perguntar, mas existe mau pastor? Existe aquele que não é bom pastor? Claro que existe. Qualquer um de nós pode se dar o nome de pastor e não ser um bom pastor para as ovelhas. E as ovelhas que Jesus está se referindo aqui, do aprisco dele, somos nós, habitantes do planeta Terra. E eu me pergunto, será que é só do planeta Terra? Ou existem outras ovelhas? Nós vamos ver aqui que ele vai falar que sim. Então, é o bom pastor. Na verdade, vos digo. Gente, quando Jesus repete isso, na verdade, ele está fazendo uma advertência. Ele fala isso em várias passagens. Inclusive, quando ele chama a atenção de Marta, né? Ele fala, Marta, Marta. E várias outras passagens, quando ele fala 2 vezes. Escuta, estou te chamando, estou falando com você. Na verdade, vos digo. Aqui é Jesus falando. João está transcrevendo o que ele falou, tá? Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Primeiro vamos esclarecer. Entra pela porta do curral. Essa questão do curral também, vocês podem dar uma olhada lá, que quer dizer aprisco. É o lugar onde guarda as ovelhas, onde resguarda as ovelhas das intempéries, para elas dormirem, para elas descansarem, para fazer a tosquia, né? E muitas outras coisas que se faz para o bem-estar das ovelhas. Mas vamos dar uma explicação agora mais além. Esse aprisco é o planeta Terra, onde nós habitamos e onde Jesus é o nosso suzerano, é o nosso governador, é o mestre que se propôs a nos acompanhar nesse exílio, que na verdade o planeta Terra não deixa de ser uma prisão, é um exílio. Somos em maioria, todos exilados de outros mundos, e que Jesus prometeu que ele iria cuidar de nós aqui nesse planeta prisão. Podemos também chamar de planeta escola e podemos também chamar de planeta hospital. Hospital, prisão, escola. Então, quando ele está dizendo entra na porta, a gente pode estender isso aqui para portais do espaço, tá? Então, ele está colocando que aquele que não entra pela porta do aprisco, do curral, do planeta, é ladrão e salteador. Ele está nos chamando a atenção para não confundir essa questão do pastor de ovelhas. Para a gente observar se ele está entrando pelo portal, se ele está chegando, sendo bem-vindo, como ele vai explicar aqui na frente. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, ele entra ciente
de que ele está fazendo a coisa certa, não está escondendo nada, não está entrando pela porta dos fundos e nem está entrando, como ele coloca aqui, por outra parte. Sobe e entra por outra parte, ou seja, pode existir aquelas criaturas que sobem, ou seja, está num plano também mais elevado, não como o de Jesus, claro, e depois vem por outra parte para dominar essas ovelhas. E aí a história, principalmente a história bíblica, nos mostra quantos que já vieram aqui trazendo o nome de pastor de ovelha. Os arcontes, chamados, Anunnakis, fomos invadidos por várias raças e ainda somos de criaturas que se dizem pastores. E aqui mesmo no nosso plano encarnado tem muita gente que se diz pastor de ovelha. Isso é um perigo, tá, gente? Esse nome de pastor de ovelha, ele é complicado, né? É aquele que está encaminhando as criaturas. A este, ou seja, este que entra pelo portal, pela porta abertamente para que todos vejam, a este o porteiro abre, ou seja, não é uma entrada também jogada aí ao léu. Existe toda uma identificação nesse portal. Para passar por ele, para entrar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente, dá licença um pouquinho. Desculpa, queria ver se está gravando mesmo, porque eu cometo um monte de erro. Aí eu começo a gravar, eu vejo que eu não liguei alguma coisa, não está gravando nada. Eu sou toda desajeitada para tecnologia, gente. Então, o porteiro é aqueles espíritos que tomam conta das, vamos colocar entre aspas, alfândegas. Não entra qualquer um. É por isso que ele fala que o verdadeiro pastor de ovelha entra pela porta principal. Senão não entraria. Ele iria dar aquela volta e entrar sorrateiramente. Então, o porteiro, ele abre porque ele sabe quem é. Existem identificações. Se aqui, nas nossas alfândegas, tem identificação, vocês imaginam eles lá no espaço com essa tecnologia avançada. O porteiro então abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, Jesus aqui está nos garantindo que ele, como bom pastor, ele sabe o nome de todas as ovelhas. Se aqui nós temos tecnologia avançada para ter identificação na identidade, CPF, título disso, documento daquilo outro, certidão de nascimento, certidão de óbito, a gente tem tanto documento aqui, vocês imaginam lá, todo aquele sistema adiantado de computadores, né? Então, toca, a gente vê nesses filmes futuristas, muito, muito lindo, inclusive. Só que, quem sou eu para mexer com um negócio desse? Então, as ovelhas conhecem a voz desse pastor. E ele sabe o nome de todas elas, ele tem identificação de todas. Nós não estamos jogados ao léu, tá, gente? Nós estamos registrados, todos nós. Aliás, deve ser a nossa verdadeira certidão, o nosso verdadeiro CPF, o nosso verdadeiro documento. Traz para fora, o que é? Sou eu que retiro as minhas ovelhas da prisão. Sou eu que retiro minhas ovelhas do curral, do aprisco e trago para fora. Para fora de onde? Se a gente for falar da ovelha animal, ele leva ela para o pasto, né? Como o bom pastor faz. A gente já viu isso aí muito em histórias, em filmes. Mas como aqui nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de mundos, estamos falando de portais, ele, na hora certa,
Ele vai nos chamar pelo nome, nós vamos reconhecê-lo e ele vai levar para fora dessa prisão, desse planeta prisão que a gente vive nele, né? Então, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Olha, gente, estou aqui. Ele vai adiante e as ovelhas vão acompanhando para fora. Está na hora de sair desse hospital. Está na hora de sair dessa escola e passar por escola mais adiantada. Então, venha para fora do planeta. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. As ovelhas identificam Jesus. Elas sabem quem é o pastor dela. E quem pastoreia aqui a ovelha animal? As ovelhas conhecem. Então vai aquela, é até bonitinho, né? Vai aquela fileira de ovelha acompanhando. Gente, Jesus não podia falar abertamente de portais, ele não podia falar abertamente de outros mundos, ele não podia falar de naves, né? Ele não podia mostrar como que era esse sair para fora desse aprisco, porque naquela época não tinha conhecimento. Se por muito pouco ele foi crucificado, você imagina se ele fosse falar das tecnologias que hoje a gente conhece, através da NASA, né? As tecnologias avançadas da Rússia, a gente sabe aí esses aparelhos que olham o espaço, as naves que já estão nos visitando, que são muitas e todo dia tem relato delas. Então, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Sabe lá no princípio, quando ele fala que o estranho, o salteador, o ladrão, vai subir e passar por outro lugar, por outro portal? Se isso acontecer, esses Anunnaki aí, esses ataques que a gente sofre, essas pessoas que querem só escravizar a humanidade, né? Então, ele está atestando aqui que antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Precisa preocupar, não. Precisa não. Tem uma outra passagem que Jesus fala o quê? Vão dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. E a gente tem, né? Não sei se vocês já viram aí na internet que tem mais de 20 indivíduos que afirmam que são Jesus. Vocês já viram? Inclusive, nós temos no Brasil, né? O Henrique Cristo, que ele fala que ele é Jesus. A única coisa que ele sabe falar é ó Pai, ó Pai. Ele não dá demonstração nenhuma para provar que ele é Jesus. Desculpa a expressão, mas é ridículo, né, gente? Então, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu fico assim, pasmo de ver tanta gente querendo ser enganadas, né? Por indivíduos que se auto-intitulam apóstolos, bispos, e por aí afora, esse monte de nome, de mestres. Se auto-intitulam, mas são criaturas que são verdadeiros estranhos. Basta a gente observar essas criaturas. É aí que eu digo, gente, tem que adquirir conhecimento, tem que estudar, tem que evoluir a mente para poder estar conhecendo, para não ser enganado por estranhos. Jesus aqui está atestando que pode ter estranhos, sim, que vem invadir o aprisco para carregar as ovelhas. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que é que lhes dizia. Quem? Os apóstolos, os discípulos, a multidão que ele estava ali falando que ele era um bom pastor. Não entenderam. E é difícil mesmo. Se hoje a gente tem uma certa dificuldade quando ele fala de portas, né?
de entrar estranho e tudo mais, você imagina naquela época, né? Tornou, pois, a Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. É Jesus que é esse portal. Quando ele fala eu sou a verdade, o caminho e a vida. É ele, através dele. Não existe outro portal para a gente passar. É só através do Mestre Jesus. Foi essa a proposta dele. Eu vou e eu voltarei para encaminhá-los ao paraíso, ao mundo melhor. Então, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim, olha isso. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Muito cuidado com enganação. Muita gente que fala em nome de Jesus, mas são salteadores, são ladrões. E a gente está vendo tantos, né, gente? Mas as ovelhas não os ouviram. Aquelas que são de Jesus não se deixam enganar por esses que dizem que são os pastores da ovelha. Essa palavra pastor, inclusive, ela ficou assim, precária, insignificante, desculpa a expressão que eu vou usar, baixa. Ela ficou muito ligada à questão da roubalheira, do dinheiro, né? Da promiscuidade, essas músicas que tocam nas igrejas, meu Deus, que loucura. Vocês já viram, gente, que está agora a última moda? Vocês já viram? Igreja toda pintada de preto, mas paredes pretas, teto preto, palco preto, a banda preta, todo mundo vestido de preto. E luzes, igualzinho de boate, igualzinho uma boate. E ali aquela música estridente, aquele rock, aquele funk, falando de Jesus. Mas o som é do mundo. Eu não sei por que aquele negócio tudo escuro, tudo preto, tudo pintado de preto. Não sei se é porque eu estou sempre de roupa clarinha, eu não gosto de lugar assim. Eu acho assim sinistro, sabe? Então, quando eu vi uma filmagem de uma igreja, me deu uma igreja dessa, me deu uma impressão que eu estava dentro de uma caverna, um subterrâneo, um lugar assim, não sei, eu não tive boa impressão não, tá? Então, as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Olha a liberdade. Se alguém entrar por mim, pelos ensinamentos dele, salvar-se-á, vai seguir com ele para um mundo melhor, vai sair dessa prisão, e entrará, e sairá. Vai ter a liberdade nesses portais. Viagens estelares, outros planetas, podendo também voltar para visitar o planeta Terra. É liberdade. Não vão mais ficar encarcerados, porque aqui a gente está encarcerado. Sim, principalmente nesses últimos dias, né, gente? Últimos séculos que a gente está vivendo aí, né? E achará pastagem, ou seja, você vai ficar satisfeito, pastagens verdejantes, pastagens bonitas. Aqui ele está citando a pastagem por causa de ser o exemplo da ovelha bicho. Mas o que quer dizer pastagem para a gente? Lugar agradável, lugar que nos sustenta, lugar que nos dá vida.
O ladrão não vem senão a roubar e matar. Aquele estranho lá que ele está falando, que vem sorrateiramente, ele vem para roubar e matar. E o planeta Terra é muito saqueado. Vocês sabem por quê? Por causa das nossas riquezas. Quando os arcontes vieram para aqui, para esse planeta, foi para achar minas de ouro, para roubar o nosso ouro, porque o mundo deles é sustentado com ouro. E como lá acabou, eles vieram aqui saltear, roubar, e mataram muito, e fizeram muita experiência com o ser humano. O ser humano era chamado de animal na fazenda deles, inclusive tem até o nome do dono da fazenda, que era Epimeteu. Então, nosso planeta já foi muito saqueado e ainda é, falando de seres de fora. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não vim aqui para matar e para roubar. Eu vim para que vocês tenham vida. Jesus aqui, inclusive, está dizendo que, por enquanto, a gente não está com uma vida agradável, né, gente? Basta ligar a televisão, basta olhar um jornal, basta olhar os noticiários, né? Essas guerras e bombas e corrupção. Quando você pensa que aquele governo vai ser bom, vai dar certo. Se bem que eu não tenho mais essa esperança, não. Então, a coisa caminha toda para corrupção, para roubalheira, para briga, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Dá. Vocês sabem por que Jesus se deixou crucificar? Tem nada desse negócio do sangue de Jesus que lavou os pecados do mundo. Se tivesse lavado, não teria. E a gente está pior ainda do que naquela época, tá? Esse negócio de que sangue que lava, que Jesus foi crucificado para nos salvar. Como é que a gente foi salvo? A gente foi salvo de quê? Se a coisa continua horrível, com as corrupções, com a mentirada, com as promiscuidades, o planeta Terra tá pior do que Sodoma e Gomorra, né, gente? Quem já leu o Velho Testamento sabe de que eu estou falando, de Sodoma e Gomorra. Jesus, ele se deixou crucificar, porque ele não queria levar a humanidade à guerra, que era o que Jeová queria, que ele fizesse guerra, que ele pegasse em armas, que o povo judeu dominasse o povo romano e daí dominaria todo o planeta pelas ordens desse Jeová, Javé, Alá, Caos, qual que é o outro nome dele? Kagen, que quer dizer trapaceiro. Então, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo. Esse falso pastor, ele vê que está vindo o lobo. Deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. O falso pastor, ele não vai evitar que o lobo chegue. Vou entrar num assunto meio apimentado agora, né, gente? A maioria dessas igrejas aí não tira o lobo, não. O lobo tá lá dentro. Precisa de desenhar? Elas continuam de pé, o indivíduo continua comandando, continua com o nome de pastor e aquele escândalo passa como se nada tivesse acontecendo. Ai, ai. Então, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Vocês estão vendo ovelhas dispersas por aí? E como, né?
Todo mundo buscando aqui, buscando ali, buscando lá, e cada vez mais dispersas. Porque o bom pastor é aquele que reúne as ovelhas de acordo com a sintonia vibratória com ele. É por isso que lá no princípio ele fala que o pastor vai e as ovelhas o acompanham, o verdadeiro pastor. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Vocês não fazem ideia da quantidade de gente que vem na minha porta falar que é da igreja tal e tal, tal. Eu não entro nesse assunto não, tá? Eu até incentivo, você deve continuar lá e tudo. Mas a quantidade de gente que vem falar, eu fiquei doente, não tive uma visita, eu não recebi uma cesta básica, eu não recebi uma ajuda quando eu fui despejado da minha casa, sumiu todo mundo da igreja, ninguém nem olhou para minha cara. Então, assim, são situações em que a gente vê que nessa hora o pastor foge. Gente, eu já falei para vocês, eu vou repetir. Dá uma olhada na internet e vocês vão procurar relatos da TJ, da ex-TJ. TJ é Testemunho de Jeová. Vocês vão ver que coisa incrível. Se a pessoa falar que vai sair porque não está aguentando aquela seita, Deus que me perdoa, demoníaca. Vocês precisam ver o que acontece lá dentro, gente. E ninguém faz nada, não tem justiça que vai lá. Como que as crianças sofrem? Como que as pessoas sofrem? E se a pessoa não quiser mais participar, ela fica completamente abandonada. O pessoal da igreja, da seita, nem cumprimenta. Elas não podem levar cumprimento de ninguém. Elas são completas. A própria família se isola. Dá uma olhada lá. Vocês vão ver cada relato mais triste do que o outro. Então, o que Jesus está dizendo? Que o mercenário foge porque ele é mercenário. E não tem cuidado das ovelhas. Ele não cuida delas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Jesus aqui está reafirmando aquilo que ele fala no princípio, né? Que as ovelhas conhecem a voz dele, conhecem a sintonia com ele. Então aqui ele vem afirmar, eu sou o bom pastor e eu conheço todas. Já ouviu falar no livro da vida? É claro que lá no mundo espiritual não vai ter aquele livrão da capa preta, é escrito o nome de todo mundo. É claro que não, tudo é tecnologia lá, né, gente? Eu sou conhecido delas. Você pode ter certeza que toda ovelha conhece o seu pastor. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus está sempre colocando o Pai presente nos atos dele, que ele é conhecido do Pai, ele conhece as ovelhas, ele cuida, ele dá a vida pelas ovelhas. Ainda tenho eu acho isso interessante, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Qual será o outro aprisco que Jesus tem ovelhas, hein, gente? Outro mundo? Outro planeta? Qual será o aprisco? Ou será que ali ele estava falando só para Israel, Palestina? Será que ele estava se referindo a essas outras ovelhas do Ocidente? Cá para o nosso lado? Ou será que ele estava falando de outros mundos? Aqui eu não posso afirmar nada, né?
que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, juntar num só aprisco essas outras ovelhas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Somos todos convidados a um mesmo ideal, que é conhecer Jesus, seguir Jesus, ter Jesus como nosso pastor, e Ele quer agregar todas. Então, aquela promessa que Ele fez quando fomos exilados do sistema de capela, Ele agora vem cumprir, porque Ele vem buscar as ovelhas do seu aprisco. E para isso Ele quer que a gente fique todos numa só sintonia, para irmos com Ele, que Ele vem nos buscar. Então, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Gente, não vamos esquecer que Jesus não trabalha sozinho. Ele está se colocando como pastor, ele está dando o exemplo do pastor das ovelhinhas que segue o pastor. É claro que Jesus tem milhares, uma pleide de milhares de espíritos trabalhando com ele, em nome dele, cuja sintonia, cuja energia é a mesma, tá? Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tornar, é porque Ele vai voltar. Ele prometeu isso, Ele vai cumprir. E não está longe não, tá? Está longe não. Presta atenção. Pode confiar que não está longe. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ninguém tira a vida que Ele dá para as ovelhas. Eu dou a vida pelas ovelhas, não é alguém que tira. Quando Jesus foi crucificado, Ele se deixou crucificar. Ele tinha poder para sumir dali. Ele andava sobre as águas, ele volitava, ele aparecia num lugar ou no outro e que ninguém entendia aquilo. Ele multiplicava pães. Por que ele não podia sair daquela cruz ali? Se ele quisesse, ele sairia. Então, ninguém tira. Eu é que dou a minha vida para as ovelhas. Mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Ele está sempre colocando o Pai nesses ensinamentos. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Então, eles não entenderam. O que será que ele está dizendo? Ninguém tira minha vida. Eu a dou porque eu quero. Se eu quiser, eu não dou minha vida. Então, ninguém me mata se eu não quiser. Entendeu? Eles se dividiram por causa dessas palavras que eles não estavam entendendo. Mas lá no fundo, eles já estavam maquinando. Nós aqui já estamos lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Esses escribas e fariseus, aquele povo do Sinédrio, já estavam maquinando para matar Jesus. Jesus já sabia disso. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Divisão. Eles começaram a discutir entre eles. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que ouvis? Está aqui no versículo 20. Ele tem demônio. Quando eles não tinham explicação para o que Jesus falava, eles iam lá e falavam que Jesus tinha demônio, Satanás, e até os dias de hoje, né, gente? Quando
à luz da ciência, da psicologia, à luz até mesmo da medicina, da parapsicologia, não tem explicação para os fenômenos? Tem um pernilongo me seguindo aqui, ó. Quando eles não têm explicação, eles falam que é demônio, falam que é o Satanás. Vai embora, não quero você que não. Ou então amarra, faz ajoelhar, grita com a criatura. Tem demônio, está fora de si. Por que eu ouvi isso? Por que vocês estão ouvindo essas palavras dele? Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. A divisão entre eles. Ele está com demônio. Aí os outros, não, essas palavras não são de endemoniado, não. Gente, pode ser endemoniado ou endemoniado, tá? Os dois jeitos. Então, o que é o endemoniado? Que está com o espírito mau, o espírito das trevas. Aí, encerra aqui a passagem dizendo: pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? A gente precisa voltar ao capítulo 9. No capítulo 9, Jesus cura um cego. Então, assim, são passagens bem pertinho dos acontecimentos, como eu falei da última vez. A gente, às vezes, precisa voltar no capítulo anterior, nos versículos anteriores, para a gente entender. Ele tinha acabado de curar um cego. Então, aqui os judeus que estavam na divisão, um chamaram de endemoniado e os outros estavam dizendo: pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Reflita, gente. Pensa. Como que ele está endemoniado se ele acabou de curar um cego? De nascença. Encerra aqui, então, essa belíssima passagem, apesar de que João aqui chama de parábola, né? Mas é uma passagem, não está com o nome de parábola, não. Tá? Fica aí, então, para a gente aprender com o nosso amado Mestre Jesus. Quem que nos guia? É Ele, o bom pastor. E é Ele que vai nos levar para um outro aprisco que não seja essa prisão, que não seja esse tormento que nós estamos passando aqui. É o nosso Senhor Jesus. E para quem não viu as primeiras das nossas gravações, eu vou mostrar, dá licença só um pouquinho. Aquele quadro que um desenhista fez para mim de uma visão que eu tive de Jesus encaminhando as crianças. Essa luz, ela dá um foco, tá vendo? Quando a gente chega muito perto assim. É uma aquarela de uma visão que eu tive, é Jesus levando um monte de criança, baseado naquela frase: deixai vir a minhas criancinhas. Eu tive essa visão lindíssima, as crianças todas felizes, uma árvore frondosa e Jesus todo sorridente. Eu amo essa pintura, essa aquarela. Ficou simples do jeito que eu queria. Então, gente, vamos ao nosso presente de hoje. Eu não vou mais usar a palavra doação, mas é para dar mesmo, tá? Para quem quiser. Essa técnica é muito interessante. Isso aqui é uma garrafinha de azeite, né? Ela é pequena. E essa técnica é muito interessante. Eu estou aprendendo, ainda não está bem feito não, tá? É feito com bola de soprar. Você pinta a garrafa e depois enche a bola, sopra, enche e vai encostando na garrafa. Olha esse lado vermelho, que lindo que ficou. Tá vendo? Eu gosto muito de laranja com vermelho e joguei um verde numa folhagem, pegando ela por aqui assim. Então tá aí, também pode abrir e se colocar, já pensou?
uma flor vermelha, como é que vai ficar bonito? Vermelho e preto é muito bonito, né, gente? Então tá aí, para quem quiser, pode me ligar. 998370388. Eu reservo para você, né? Só você me falar. Vamos à nossa frase? Mas se vós soubesseis o que significa, 2 pontos. Misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Misericórdia, sacrifício não. Por que o planeta é chamado de prisão? Porque é um lugar de sacrifício, é um lugar de dor, é um lugar de gemido. Gente, abre os ouvidos, como que a gente ouve gemidos, gemidos, gemidos o dia inteiro, a noite inteira. É cachorro uivando, um uivo triste, é crianças chorando, pessoas que batem na nossa porta com os olhos inchados de tanto chorar. É choro e ranger de dente, como diz no livro do Apocalipse. É todo mundo rangendo dente. Isso quando tem, né, gente? Porque a maioria dessas pessoas nem dente direito tem. Eu fico com muita pena, fico com muita dó. Então, quando Jesus fala misericórdia, nós estamos precisando ter misericórdia, a gente abrir as mãos para doar, para ajudar, para tirar aquela pessoa daquele sacrifício. Eu tirei uma família, uma mãe com 4 filhos que estavam dormindo no cemitério. Ela entrava escondido, os coveiros fechavam o cemitério e não via ela lá dentro. E ela se aconchegava lá entre os túmulos, dizia ela que era o lugar mais quentinho que ela tinha para ficar com os filhos. Eu fiquei horrorizada. O cemitério é um ambiente horrível, né, gente? É horrível. Ali o que congrega de espíritos perdidos, querendo fugir ou querendo sugar, precisando de energia, é um ambiente tétrico. Graças a Deus eu consegui tirá-la no mesmo dia. Aluguei uma casinha para ela e tirei ela de lá com as crianças. 4 filhos. Então, gente, não me fez falta nenhuma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Já falei isso várias vezes com vocês. Quem se lembra de Francisco de Assis? É dando que se recebe. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus possa nos encaminhar com o seu cajado de pastor das ovelhas. Que ele venha bem depressa nos resgatar, nos levar para um outro aprisco que não seja esse hospital cheio de dor que nós estamos vivendo. Gente, muito obrigada pela atenção, tá? Eu fico toda feliz quando alguém fala que está vendo. Não precisa dar aquela mãozinha assim, que é o like. Não precisa, se você não gostou, pode dar. Se não gostou, o importante é participar, tá, gente? Então, a gente está precisando de like. Não por vaidade, mas é porque quanto mais tem o joinha, mais o YouTube manda para outras pessoas, vai divulgar mais. Se ficar esse pouquinho, igual está em 60 e poucos, o que acontece? O YouTube não se interessa. Minha vontade é de divulgar para mais pessoas os ensinamentos de Jesus. E eu agradeço muito. É só apertar lá aquele botãozinho lá, da mãozinha assim ou da mãozinha assim, se você não gostar. Que Jesus os abençoe. Um beijo grande no seu coração.